realizada em 2005 com 820 pessoas em Porto Alegre e São Paulo, pela ISMA Brasil, mostrou que 83% dos entrevistados apresentaram problemas de ansiedade. É muita gente. Mas afinal, o que é ansiedade? O que é essa coisa que a gente sente dentro do peito e que incomoda tanto? Porque me parece perfeitamente normal sentir-se ansioso nos momentos que antecedem algum acontecimento importante, não é? Mas e essa ansiedade constante? Que a gente sente várias vezes por dia, 7 dias por semana, sem nome, sem dono. Será que sentir-se ansioso é natural ou pode virar um problema? E se esse for o caso, como lidar com isso? São essas respostas que eu vou atrás. Mas de uma coisa eu sei, a ansiedade atrapalha muito o nosso bem-estar. Quem sente sabe. Dizem que para enfrentar o inimigo é preciso conhecê-lo muito bem. Então, para falar sobre ansiedade, eu convidei um psicanalista. Doutor em psicanálise pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jorge Forbes. Jorge, o que é ansiedade? Ansiedade tem várias definições ao longo do tempo, mas eu vou ficar com uma definição bem simples onde o Freud parte, que é o seguinte: você tem medo e você pode ter ansiedade. Medo é quando você tem algo conhecido do que traz risco para você, se diz eu tenho medo de alguma coisa. Ansiedade é uma sensação semelhante ao medo, mas você não sabe do que. É aquela pergunta, mas por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão aflito? Nesse momento você está no terreno da ansiedade. Agora, hoje em dia, me parece que a gente vive num estado de constante ansiedade, né? Como é que você vê essa sociedade contemporânea? Tem uma raiz que desencadeia isso? Porque eu vejo isso de uma forma muito presente. Nós estamos passando por uma revolução fantástica na forma do laço social. O que eu quero dizer com isso? Laço social é a maneira que o homem se constitui em determinada época da existência. E de repente você tem uma modificação grande de como é que as pessoas se comportam. Nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo uma modificação da maneira que a gente nasce, da maneira que a gente ama, da maneira que a gente educa, trabalha, da maneira que a gente aposenta, da maneira que a gente morre. Todo mundo mudou. Quer dizer, o mundo mudou e nós não temos a bússola para viver esse novo mundo. Por um lado, nós temos uma sensação muito boa, que é uma sensação da liberdade da escolha. Por outro lado, exatamente essa liberdade traz uma aflição imensa, porque quando você tem essa possibilidade de escolha, porque o mundo foi despadronizado, nós perdemos os padrões anteriores e estamos abertos agora a uma experiência que deve ser muito responsável de vida, porque você tem que escolher as coisas. Quando você vai escolher alguma coisa, por exemplo, você tem 10 coisas para escolher, a única coisa que você sabe ao escolher uma é que você perdeu 9. Né? E não sabe se a que você escolheu foi legal. Isso está levando as pessoas a aumentar essa sensação de ansiedade epidemicamente. A gente tem visto um excesso, né, um excesso de medicamentos, né, as pessoas abusando um pouco, se automedicando de ansiolíticos, enfim, já foi a onda mais dos antidepressivos. Como é que você vê isso, né? Eu acho que o que a imprensa está, infelizmente, colaborando é com a ideia que na vida para tudo tem remédio. Nos últimos anos, especialmente no que se chamou a década do cérebro, de 1990 ao ano 2000, a imprensa começou a veicular uma ideologia de que agora, finalmente, com os estudos avançadíssimos do cérebro, nós teríamos resolvido o apetite humano. A gente saberia por que a gente ama, por que a gente não ama, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Enfim, nós conseguiríamos a química da felicidade. E nós acompanhamos milhares de publicações tentando definir isso. E o grande alvo seria o dia que a gente determinar o nosso DNA, que a gente fizer o nosso genoma e cada um souber qual é o seu mapa, né, do DNA, nós não teremos mais dúvida.
É interessante que as pessoas adorariam que o homem não tivesse dúvida, quando a dúvida é exatamente o que nos diferencia dos animais. Essa ideia, essa aflição de querer mapear o humano e que o humano não duvide mais, leva a uma ideologia de que se eu mapeio, logo eu tenho a solução, eu tenho o remédio para tudo. Eu estou triste, o antidepressivo começou a ser visto como remédio da felicidade, né? Por exemplo, eu recebi pessoas no meu consultório dizendo coisas tipo, eu preciso de um antidepressivo. Eu pergunto por quê? Porque minha mãe morreu ontem. Como precisa de um antidepressivo porque a mãe morreu ontem? Mas eu estou muito chateado. Óbvio, né? É óbvio, quer dizer, né? E isso é um exemplo banal, mas é verdadeiro, Virgínia. Todos os dias a gente ouve isso. Acho que essa febre dos ansiolíticos, né, ela acompanha essa ideologia. Porque, afinal de contas, se sentir triste, deprimido, muitas vezes faz parte da vida e é até saudável, né, minha gente? Claro. Agora, da mesma forma que existe o estresse e o destresse, assim que se coloca, o estresse bom e o estresse ruim, aquele estresse que dá aquele barato que te movimenta, né? Como aquela ansiedade que libera uma adrenalina, a gente pode dizer que tem uma ansiedade bacana, que faz com que eu me sinta vivo, e uma ansiedade já mais preocupante, que já traz prejuízo para a saúde? A gente pode dizer isso porque você tem a ansiedade criativa, a famosa angústia criativa, tão cantada dos pintores, dos artistas, dos músicos, dos escritores, mas você tem esse outro lado que ela é paralisante. E como a gente saber quando é uma, quando é outra? Isso é uma taxa que depende de cada um. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que poder trabalhar em si ao máximo, né, essa dificuldade de todos nós, que é lidar com aquilo que não tem nome nem nunca terá, e aquilo que não tem nome nem nunca terá, a priori é sempre atemorizante para nós, né? Lidar ao máximo para poder exatamente deixar com que isso fale, deixar com que isso seja criativo. Esse temor paralisante é só uma espécie de rolha, uma tentativa de pôr uma rolha nessa coisa esquisita que é a ansiedade, mas que se você conseguir ultrapassar isso, você vai ter um ganho imenso em termos de vida.